Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou fazer uma breve apresentação da teoria crítica. A gente costuma chamar de teoria crítica a teoria que foi desenvolvida pelos filósofos que ficaram conhecidos como participantes da Escola de Frankfurt. Essa escola de Frankfurt, que não era exatamente uma escola, mas era um nome que ficou sendo utilizado para se referir aos membros de um instituto de pesquisa da Alemanha, um instituto muito importante chamado Instituto de Pesquisa Social. Então, essa escola de Frankfurt, ela reuniu alguns dos mais importantes filósofos da primeira metade do século XX, como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm e Habermas. Tem outros, mas esses são os principais. Esse instituto ele foi criado em 1923 e ele teve o trabalho dele interrompido durante a ascensão do nazismo, porque muitos dos participantes eram judeus, tiveram que sair da Alemanha, alguns foram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, enfim, né, desenvolveram a pesquisa em outros ambientes e o instituto só voltou a funcionar na Alemanha na década de 50, mais especificamente em 1953. A teoria crítica é uma proposta de oposição direta à tradição racionalista, que vem desde Descartes, que ganhou forma e proporções gigantescas com o iluminismo. A base da crítica feita por esses autores se estrutura na percepção de que o uso da razão no nível extremo não gera, como acreditavam os iluministas, não gera necessariamente mais progresso humano e mais emancipação. Existe, e aí, enfim, isso é verdade, né? Existe um progresso da técnica, mas a ciência e a própria tecnologia se transformaram em instrumentos de dominação inevitavelmente associados às questões políticas e econômicas que regem a sociedade, e é daí que eles partem para fazer a discussão que eles colocam nos diversos textos que eles produziram. O livro mais famoso decorrente da pesquisa da Escola de Frankfurt é um livro chamado Dialética do Esclarecimento. Foi um livro escrito pelo Adorno e pelo Horkheimer, e nesse livro, que é composto por uma série de ensaios que se conectam ali de alguma forma, esses autores questionam a tese de que o iluminismo ofereceu um caminho de transformação positivo para a sociedade. E aí eles procuram demonstrar como que, em diferentes contextos, a razão instrumental operou para tornar as pessoas passivas e incapazes de questionar os valores e circunstâncias da vida moderna. E de uma forma ou de outra, cada um dos autores da teoria crítica apresenta cada um ali a sua contribuição nesse mesmo sentido, procurando discutir esse tema, claro que por um viés diferente, por um aspecto diferente. Alguns mais focados na discussão econômica, outros discutindo de maneira mais direta os meios de comunicação, os aspectos da cultura, mas todos eles debatem essa mesma questão. E esse é um ponto importante porque, para essa teoria, não há essencialmente uma separação entre o indivíduo e a sociedade. Quando essa separação ocorre, e a partir do século XX eles percebem que ela começa a existir, mas ela ocorre como um sinal da divisão de classe, é um resultado da divisão de classe. E aqui é importante lembrar que os autores da Escola de Frankfurt se viam como continuadores das reflexões iniciadas por Marx. Então tem, claro, uma influência muito forte ali da obra e dos trabalhos de Marx e Engels na reflexão desses autores também. E aí eles procuravam investigar a sociedade primeiro a partir do sistema econômico de troca. Porque, para eles, o capitalismo mobilizou as sociedades modernas para o autoritarismo e implantou um discurso ideológico a partir da indústria cultural e do avanço da própria industrialização que acompanha, né, uma série de outros eventos, inclusive nas relações de trabalho. Ao contrário da ideia kantiana, né, da proposta do Kant de que o iluminismo iria proporcionar mais e mais espaço para a emancipação dos indivíduos, os autores aqui da teoria crítica identificavam na era moderna a presença da manipulação dos interesses e vontades por meio da mecanização do trabalho e da padronização da cultura, que é uma coisa que eles vão perceber que começa pouco a pouco a impedir o pensamento livre. E aí essa padronização da cultura se transforma num instrumento de acomodação e de repasse de ideologias. Então, a teoria crítica ela é fortemente baseada na análise dos meios de comunicação de massa, que se tornaram a partir do século XX, na visão deles, o principal símbolo do avanço da tecnologia moderna, mas também símbolo de uma sociedade em que a racionalidade humana passa a ser utilizada prioritariamente para fins instrumentais, ou principalmente para fins instrumentais.
A massificação, então, seja ela na educação, ou nas formas de trabalho, ou na forma de acesso à cultura, a massificação ela coloca a razão em segundo plano, afastando o ser humano da possibilidade que cada um tem de exercer livremente a sua existência. Então, nesse sentido, apesar dos autores dessa teoria partirem sempre de uma análise econômica e política, eles não deixam também de fazer uma reflexão de base sobre a importância de conceitos mais amplos como as ideias de verdade, justiça, autonomia e liberdade. E aí, se a gente for trazer um pouco dessa reflexão que eles colocam para os dias de hoje, com o avanço ainda mais rápido e global da tecnologia e dos meios de comunicação nos dias de hoje, a gente percebe nesse mundo que a gente está, em que boa parte das relações são mediadas pela internet e com o uso das tecnologias, que as ideias colocadas pelo Adorno, Horkheimer, Benjamin Habermas ainda fazem sentido. Por exemplo, se a gente vive uma época de aprimoramento da tecnologia, mas ao mesmo tempo uma época de empobrecimento da subjetividade, se a gente está num momento histórico em que a gente tem acesso a muita informação, a muita oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente não consegue identificar um sentido para a nossa vida, se isso ainda acontece, então é preciso a gente insistir nessa reflexão que foi iniciada por esses autores que no começo do século XX já consideravam que era essencial a gente pensar em alternativas para que a razão sirva a um propósito menos instrumental e mais humanitário.